Bom, comparando, né, os segmentos de listagem que a Bolsa criou, repetindo, nível 1, nível 2, novo mercado, além do básico, né, que a empresa pode querer não aderir a esses níveis, mas tem que aderir à lei das sociedades anônimas. Vamos fazer uma comparação entre eles. O material que eu vou usar é um material disponível na Bolsa, na B3, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E vou fazer um comentário sobre esse material, sobre alguns pontos desse material. São 4 páginas, né? Vamos começar pela primeira página, e aqui eu vou dar uma coladinha, tá? Eu vou ir olhando e fazendo os comentários. Bom, a primeira questão é sobre o capital social, né? A primeira linha aí da página 1. Né? Na lei das sociedades anônimas, você pode ter as ações ordinárias e preferenciais na seguinte proporção. Você pode ter 1/3 de ordinárias, 2/3 de preferenciais. É uma coisa absurda. Uma coisa aqui do Brasil, uma coisa absurda. Porque se você pode ter 1/3 das preferenciais, das ordinárias, de todo o capital social da empresa, significa que com 50% mais 1 dessas ordinárias, você já controla a empresa. Veja bem, 1/3 é ordinária, 33,3%. Né? Com 50% mais 1 dessa fração, dessa proporção, eu controlo a empresa. Então, com 17% do capital social, né, que é 50% mais alguma coisa dessas ordinárias, eu controlo a empresa. Né? Isso é uma distorção muito grande. Né? Já é uma distorção ter ordinárias e preferenciais. E é uma distorção ainda maior você poder ter de ordinária só 33,3% e 66,6,66%, né, de preferencial. A lei das sociedades anônimas é essa. Né? Mas quando você migra para o nível 1 do mercado, né, você não tem alteração nesse ponto. Tá? Vai no nível 2, o que acontece? Parece que não tem alteração, mas as preferenciais, elas terão, nesse caso, direitos adicionais. Então, você já está o quê? Mitigando o tratamento diferenciado, porque preferencial, como vimos, não dá direito a voto. Né? Então, você tem ação preferencial, você pode ir na Assembleia, você pode ouvir, de repente você pode fazer uma intervenção, mas você não vai votar em nada. Né? Seu ponto de vista não tem como ser representado lá. É uma distorção de fato muito grande. E quem tem preferencial, né, acaba tendo como compensação preferência, né, para receber dividendos, normalmente recebe 10% a mais, mas volto a afirmar, se tiver no estatuto algo diferente no estatuto da empresa, nem essa regra é seguida. A Transmissão Paulista, por exemplo, uma empresa de transmissão de energia, é uma excelente pagadora de dividendos. Ela paga os mesmos dividendos para as ordinárias e para as preferenciais. Bom, esses direitos adicionais nós vamos ver logo em seguida. Diz respeito ao tag along. Então, guardem esse termo, tag along, que esse é o direito adicional que você tem no nível 2. Agora, quando você está no novo mercado, aí sim, né, as coisas são mais corretas. Né? Só ações ordinárias. Todas as ações da empresa têm que ter direito a voto. O Banco do Brasil é assim. Esses novos IPOs, praticamente todos são assim. Né? Esses que surgiram recentemente, da Melius, da Neogrid, empresas hospitalares, né? Passamos por um boom de IPOs no ano passado. Até estranho, né? Que você imaginar no meio da pandemia, a economia desacelerando, mas havia muita liquidez no mercado e houve espaço para vários IPOs aí. Pela minha lembrança, todos foram com ações 100% ordinárias. Né? Bom, um outro elemento aí diz respeito ao free float. O que é o free float? É a quantidade de ação que está em circulação no mercado. E um free float alto é interessante porque ele aumenta a liquidez. Com maior liquidez, há maior procura pelas empresas. Empresas pouco líquidas, que são pouco negociadas, elas não vão atrair, por exemplo, grandes investidores, porque eles vão ter dificuldade de comprar, são poucos negócios e vão ter dificuldades de vender. Se ele chega com uma ordem de compra muito grande ali,
ele vai certamente inflar o ativo, vai jogar o preço do ativo muito para o alto, porque são poucos negócios. Chega alguém comprando muito, assim como se ele for vender rápido a sua posição, ele vai afundar o valor do papel, né, do ativo, que é uma quantidade de venda muito grande com um ativo pouco negociado. Então a liquidez é muito importante, né? Diz respeito, o free float ajuda muito, quantidade de ações que há em circulação. Né? Não há regra específica, né, pela lei das sociedades anônimas, pelo segmento básico, mas o nível 1 e o nível 2 você tem que ter 25%, um quarto das ações tem que estar no free float, com os acionistas minoritários que negociam na bolsa. Né? O novo mercado ele também usava essa estratégia essa regra de um quarto, 25%. Mas no final de 2017 houve uma mudança e a regra atual, que é de 2018, deixa eu ler aqui para vocês, olhar para vocês, né? Seria 25%, né? Mas se o volume negociado por dia for superior a 25 milhões, eles permitem que o free float seja de 15. Ou seja, uma empresa que é muito negociada, ela pode ter um free float menor. Né? Essa é uma regra aí relativamente nova, de 2018 para cá, né, do free float. Ofertas públicas de distribuição de ações, né, pode ser tanto um IPO como uma oferta subsequente, um follow-on. Então você não coloca nenhuma regra de acordo com a lei das sociedades anônimas, mas o nível 1, o nível 2, o novo mercado vão ter esforços de dispersão acionária. O que é dispersão acionária? Eu faço o meu IPO e vou tentar, né, atrair muitos investidores pequenos, pessoas físicas, né, ter um conjunto de investidores mais amplo, alcançar os pequenos. Porque se eu fizer um IPO apenas com investidores institucionais, obviamente vai ser muito mais simples, talvez eu nem precise contratar um banco de investimento. A gente vai ver até que dá para afrouxar as regras da CVM, né? Mas fazer com que chegue aos pequenos, você tem que contratar várias distribuidoras, né? Dar uma taxa para elas, vou colocar na XP, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, BTG, todas para colocar essas ações junto aos seus clientes para que elas sejam vendidas para uma base maior. Essa é a ideia da dispersão acionária, né? Chama atenção que nessa regra também, que passou a prevalecer em 2018, que afrouxou um pouco, eu vou ser sincero, os critérios aqui para atuar no novo mercado, que é o nível máximo de governança, o que acontece, né? Você tem que ter esforços de dispersão acionária, mas há uma exceção para as empresas que querem usar, eu vou falar e explicar. O ICVM 476. O que é o ICVM 476? Uma instrução da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que é a xerife que regula o nosso mercado, número 476. É uma possibilidade da empresa fazer um IPO específico para poucos investidores. Poucas dezenas podem participar já, né? Então, dispersão acionária zero. Só que esses investidores têm que ser investidores chamados profissionais, com 10 milhões de reais no mínimo. E normalmente esses IPOs atraem muito investidores institucionais, instituições que investem na bolsa, como seguradoras, bancos, fundos de pensão, né? e por aí vai. Bom, um outro item aqui, aí eu já estou pulando da terceira para a quinta linha, né? Composição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é eleito pela Assembleia de acionistas com ações ON, e ele vai ali, né, não só eleger o presidente da empresa, o CEO, mas também ele vai participar de decisões estratégicas. Por exemplo, uma aquisição de uma empresa, ela vai passar pelo Conselho de Administração, né? Ele vai dar essa assessoria ao presidente da empresa. Por isso que é interessante que ele seja extremamente técnico, né?
que ele seja composto por profissionais capazes, né, e que vão se dedicar àquela empresa. Não pode ser um cabide de emprego, porque paga muito bem, tá? Tem conselhos de administração que pagam acima de R$ 1 milhão de reais ano. Mais de 10 pagam isso para os seus conselheiros, né? Então, acaba que é uma oportunidade de trabalho boa, mas você tem que colocar ali pessoas minimamente qualificadas. E quais são as regras? Pela lei das sociedades anônimas, né, tem que ter 3 membros. Quando você vai para o nível 1, né, tem que ter 3 membros, né, mas ele acrescenta um mandato unificado dos membros, 3 juntos, de 2 anos. Né? Isso significa que o acionista majoritário, se ele não estiver satisfeito com esses conselheiros, ele não pode mudá-los, né, no prazo de 2 anos. Então dá o que? Uma independência para esses conselheiros, se eles forem profissionais de fato, para agir de acordo com os interesses, né, de todos os acionistas, não só do controlador. Tá? E o nível 2 já aumenta o número de conselheiros para 5, 3 é muito pouco. Tá? Para pensar em decisões estratégicas de fusões, aquisições, expansão orgânica, 3 é muito pouco. Tá? Então, aumenta para 5 o número de membros, né? E 20%, 20% de 5 é 1, mas já é alguma coisa, tem que ser independente. E o mandato também vai ser unificado em 2 anos. O que é ser independente? Não ser vinculado à empresa, vinculado à família controladora, que esse é um grande problema. Né? Tem empresas, eu não vou citar para não ser indelicado, tem empresas que você vai lá no conselho de administração, é um único sobrenome que aparece. Por quê? Porque o acionista majoritário, né, que tem 50% mais um das ações ordinárias, ele elege os membros do conselho de administração, ele colocou seus familiares lá. Será que o seu filho, seu sobrinho, né, seu cunhado, sua esposa, estarão de fato aptos a tomar essas decisões estratégicas, a auxiliar o gestor a tomar essas decisões estratégicas? Será que eles são os mais aptos do mercado? Que às vezes até tem algum preparo, mas será que são os mais aptos? Né? A ideia da independência é essa, colocar gente mais profissionalizada lá de fora. Né? Agora vamos no novo mercado, né? Que até 2017 seguia o nível 1, o nível 2, desculpa, mas mudou em 2018 também nesse ponto. Né? Mínimo de 3, independentes, 20% também, tá? Um mandato unificado de 2 anos. Então, tal como está aqui, essa regra nova de 2018, ela piorou. Então, o novo mercado ele foi afrouxado em critérios. Tá? A regra que prevalecia até 2017, que fazia nesse ponto aqui específico o novo mercado ser, tal como o nível 2, era bem melhor, era mais adequado. Tá? Vedação à acumulação de cargos. Aqui ainda estou na primeira página, né? Eu vou deixar a segunda página adiante para um outro vídeo, né? Mas ainda nessa primeira página, eu estou na última linha. Né? Qual é a questão da acumulação de cargo? É evitar que o presidente da empresa seja o presidente do conselho. Né? Ele pode participar do conselho, mas não como presidente. Então, na lei das sociedades anônimas, não há regra, presidente da empresa e presidente do conselho pode ser a mesma pessoa. Né? No nível 1 e no nível 2 já há a limitação, né? Você não pode ser presidente. E assim era no antigo novo mercado, mas vamos ver o que aconteceu no novo mercado de 2018 para cá. Né? Olha, até muda de página, é extenso aqui. O que aqui eu não achei problemático, não.
tá? O que acontece é o seguinte, né? Não devem ser a mesma pessoa, porém, em caso de vacância, é possível o acúmulo do cargo. Não é um problema, obviamente, né? Então vamos supor, um CEO saiu por algum motivo, faleceu, por algum motivo ele não é mais CEO. Você permite, né, que o presidente do conselho assuma a gestão da empresa, até que se eleja um novo CEO. Aí você contrata uma consultoria, uma headhunter, para encontrar alguém, ou às vezes você já está de olho em alguém, mas nesse ínterim pode o presidente do conselho assumir a presidência. Então, nesse caso específico desse critério, o novo mercado, as regras do mercado pós-2018 não foram frouxas, foram uma adaptação razoável, né? E as páginas seguintes nós vamos mencionar no próximo vídeo.